Uma empresa pode ser comparada à nossa saúde física. Uma dor de cabeça pode ser um sinal de que algo não está bem. E se nós não procurarmos averiguar, pode acontecer algo mais sério. Da mesma maneira, uma empresa possui indicadores, sinais que demonstram como anda a saúde dela. Hoje nós vamos falar de um dos principais indicadores de uma empresa, independente de qual seja o seu porte. Se você não der a devida atenção a ele, com certeza a sua empresa corre um risco de literalmente quebrar. I declare bankruptcy! Eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui embaixo no canal, dê um like no nosso vídeo e temos também o nosso Telegram, onde nós mandamos mensagens, mandamos dicas todos os dias de uma maneira bem direta. E temos também o Instagram. Siga a gente. Renan, solta a vinheta. Uma das frases que eu mais uso e que todo administrador concorda é que administrar é medir. Se você quer controlar, administrar, gerenciar a sua empresa, meça. Essa é a frase. Grava essa frase. Administrar é medir. E eu me arrisco a aumentá-la um pouco. Tudo que é bem administrado cresce. Qualquer negócio que seja bem administrado vai crescer. Existem dezenas de indicadores que nos ajudam a medir e administrar a nossa empresa. E no meu ponto de vista, um dos principais é o que nós vamos falar aqui hoje, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é da diferença de dinheiro que entra na sua empresa para o dinheiro que sai. Essa diferença, ou seja, a quantidade de dinheiro que entra para a quantidade de dinheiro que sai, isso a gente chama de fluxo de caixa. Essa diferença pode também ser chamada, talvez um termo até mais interessante, de geração de caixa. Ou seja, quanto dinheiro a sua empresa consegue gerar. Quer um exemplo prático? Suponhamos que você tenha dinheiro hoje. Eu adoro dar mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu. E agora você quer investir numa empresa. Provavelmente, uma das primeiras coisas que você vai querer saber é sobre o fluxo de caixa dela. Quanto dinheiro ela gera por mês? Como é que ela faz para gerar dinheiro? Ela tem muita conta para pagar? Quando a gente faz perguntas similares a essa, nós estamos querendo entender o fluxo de caixa da empresa. Imagina um vendedor de picolé. Normalmente, um vendedor de picolé, ele compra em dinheiro e vende em dinheiro. Isso é o fluxo, o que entra e o que sai. E o que sobra no fim do dia é a sua geração. É o indicador que ele precisa trabalhar. Um vendedor de picolé entende muito bem esse fluxo porque ele é relativamente simples. Compra em dinheiro, vende em dinheiro e o que sobra é o indicador dele. Ele vê o que está acontecendo com o negócio dele. Obviamente, numa empresa, isso é um pouco mais complexo, é um pouco maior. Mistura-se aqui alguns fatores, como venda em cartão, venda em boleto, agora o Pix, não é mesmo? Quando nós vendemos no Pix, é uma maneira de olhar o nosso fluxo, porque o dinheiro entra na hora, cai na conta na hora. É como se eu estivesse recebendo praticamente em dinheiro. Já o boleto, ele tem alguns dias de compensação. Então o seu fluxo de entrada não é tão imediato. No cartão, esse fluxo ainda é mais alargado. Quando você vende no cartão, você entrega a mercadoria ou serviço e vai receber só com 30 dias depois. Isso é a análise do fluxo. Você tem que verificar que está saindo dinheiro da sua conta, né? Ou seja, através de um produto ou de um serviço, e não está entrando ainda. Vamos analisar aqui dois cenários. Suponhamos que você venda produtos de informática. Vamos pegar um produto aqui como exemplo, um notebook. Você compra o seu notebook por R$3.000 e vende o seu notebook por R$6.000. Portanto, você tem um lucro de 50%. Primeiro cenário, suponhamos que você comprou esse notebook
e ele está lá no seu estoque há 6 meses. E agora você vendeu ele. Você teve ali um lucro bruto de 50%. Mas conseguiram perceber quanto tempo o seu dinheiro ficou imobilizado, atrapalhando o seu fluxo de caixa? Você comprou um produto que ficou imobilizado ou ficou travado. O dinheiro, aqueles 3 mil que você pagou ao seu fornecedor, ficou travado, imobilizado por 6 meses até você vender. Agora, vamos agravar isso. Se você vender isso à vista, o dinheiro, tudo bem, vai entrar na sua conta. Agora, normalmente se vende no cartão. Se você vender à vista no cartão, você vai receber com 30 dias. Ou seja, 6 meses viraram 7. Mas normalmente, você não recebe à vista. Você recebe parcelado, né? As pessoas hoje, principalmente aqui no nosso país, têm mania de parcelar. Se você parcela 6 mil reais de 10 vezes, você vai demorar mais 5 meses para rever o seu capital empregado, os 3 mil. Se você somar os 6 meses que ele ficou parado no estoque, mais 5 das suas divisões, você ficou aí 11 meses, quase um ano, com o seu dinheiro imobilizado. Aqui nós não contamos taxa de cartão, nós estamos falando de lucro bruto. Isso, inclusive, é uma das coisas que nós queremos saber. Pedir que vocês escrevam aqui no canal, aqui embaixo, se vocês querem saber de outros indicadores, como margem de lucro, lucro bruto, lucro líquido, CAGR, os outros indicadores que mostram a saúde da sua empresa. Por favor, escreva aqui embaixo no canal pra gente. Vai ser muito importante. Mas voltando aqui ao assunto. Conseguiram perceber como uma análise de fluxo mal feita, ela pode te atrapalhar? Ela pode segurar, reter o dinheiro da sua empresa? Por outro lado, existe um outro cenário. É quando você vende sem ter o estoque. Ah, mas como que eu faço isso? Você é um simples revendedor. Nós conseguimos ver empresas fazendo isso de uma maneira muito eficiente. Por exemplo, a Magazine Luiza. Magazine Luiza. Ela tem alguns produtos em estoque, mas parte dela ela revende. Americana, Submarino, todas essas lojas entenderam a importância do fluxo de caixa e começaram a trabalhar de uma maneira diferente, revender. Quem assume o estoque é um terceiro, e esse é o cenário ideal. Quando você revende, você normalmente tem um prazo para pagar o seu fornecedor. E se você vai pagar 3 mil e vai vender por 6, você vai ter os seus 3 mil de lucro e ainda vai ter um prazo para trabalhar com os 3 mil dele, quem sabe talvez investindo, não é mesmo? Portanto, esse segundo cenário tem chamado muita atenção de muitas empresas grandes, como nós citamos anteriormente. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva. Nós não estamos dizendo que você não tem que ter estoque. De maneira nenhuma. Em alguns momentos é importante ter um estoque, mas você precisa medir para que você não imobilize o seu patrimônio, se você não imobilize o seu caixa, melhor dizendo, da sua empresa, porque é ele que é o seu oxigênio. Quando você imobiliza muito dinheiro em estoque, a sua empresa não respira, ela fica travada até aquele dinheiro que está guardado ali com aquele seu estoque retorne para o caixa e você possa continuar fazendo negócios. Por exemplo, a General Motors. A General Motors, em 2009, pediu falência. Sabe por quê? Porque ela não soube controlar bem o seu fluxo de caixa, a sua geração de caixa. Ela ficou furada e pediu falência. Realmente, o fluxo de caixa ele é essencial para que você meça, para que você possa crescer o seu negócio. Cada negócio tem a sua particularidade. Você precisa entender isso e precisa mapear as dificuldades de receber. Talvez você esteja vendendo muito a prazo, isso pode atrapalhar o seu estoque. Talvez você esteja com muitas contas. Talvez você não esteja cobrando da maneira ideal. Hoje em dia não deve se haver, como algumas empresas infelizmente ainda fazem, o dia de cobrar. Não, a cobrança ela precisa ser diária. E aí a importância de se informatizar. E aí a importância de se ter uma automatização na sua cobrança.
e nos seus pagamentos. Principalmente quando você tem uma recorrência, quando você cobra ou quando você aluga alguma coisa de uma maneira bem sistemática, mensal, semanal. Isso é muito importante, automatizar. Mas e quando a nossa geração de caixa, quando aquela diferença não está mostrando um número muito bom? Será que isso quer dizer que a minha empresa está ruim? A resposta não é um simples sim. Depende. Muitas vezes nós olhamos o fluxo de caixa, olhamos a nossa geração e o número, o indicador ali não está muito bom. Está entrando, por exemplo, 10 mil e está saindo 9.500. Está sobrando muito pouco. Aí cabe uma outra análise. Vamos dar somente 2 exemplos. Será que o caixa está ficando pequeno porque essa empresa é uma empresa voltada muito para ele e que os familiares ou as pessoas que administram precisam muito do dinheiro dela e consomem quase tudo? Ou, um outro cenário, esse caixa está sendo usado, por exemplo, para fazer marketing. Então veja bem, você vendeu ou prestou 10 mil reais em serviços, tá? E saíram 9.500. A geração de caixa foi de 500 reais. Mas na hora que você faz a sua análise, você percebe que 4.500 reais você dedicou para marketing. Então, não é uma verdade absoluta que se a sua geração de caixa não estiver alta, você está quebrando. Vamos exemplificar de novo. É mais ou menos a história da saúde do nosso corpo, não é mesmo? Não quer dizer que se você tem uma dor de cabeça, você tem uma doença muito grave no seu cérebro. Não. Mas pode ser um indicativo. Portanto, é muito necessário que você aprenda a olhar os seus números. 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. Os números que compõem a sua geração de caixa, para que você saiba exatamente o que está acontecendo. Nesse exemplo que nós demos, se nós tirarmos o marketing, nós vamos ver que se entrou 10 mil, eu tirei o marketing, sobrou 5 mil. Quer dizer, 50% de tudo que você vende sobrou. Ficou na sua geração, é um número excelente. Então você aceita agora uma geração de caixa esse mês de 500 reais porque você investiu. É diferente do primeiro caso, quando a maior parte do caixa que sobra, do fluxo, vai para os donos da empresa, que precisam desse dinheiro às vezes para se sustentarem. Aí você tem que ter uma ótica, uma análise um pouquinho mais apurada para que você não consuma todo o seu caixa. Um último ponto que nós gostaríamos de passar aqui é que quando o seu caixa é saudável, veja bem, quando o seu caixa é saudável, ele cria um fator psicológico dentro da empresa, principalmente dos administradores, muito diferente. Quando você tem geração de caixa, dinheiro, você consegue arriscar a sua empresa mais. E nesse momento, quando você arrisca em investimentos, o seu potencial de retorno ele também é maior. E isso faz com que a sua empresa seja mais saudável financeiramente. Bem, era isso que tínhamos preparado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deem bastante atenção ao fluxo de caixa de vocês, como dissemos, ele é o seu oxigênio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe para que ele possa ajudar outras empresas.